Francisca. Em nossa aula hoje falaremos sobre os diferentes grupos sociais que compõem o município, os desafios sociais, culturais e ambientais. Na primeira aula, vocês aprenderam sobre miscigenação. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como tudo começou. São Vicente foi a primeira vila do Brasil, fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. A cidade teve um papel importante na época da colonização. Nesta obra, chamada de Fundação de São Vicente, de Benedito Calixto, ele retrata a chegada dos colonizadores aqui na região. Percebam que existem índios, os povos indígenas, que já eram os moradores do Brasil. Portanto, o Brasil não foi descoberto e sim colonizado. Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil para a colonização do Brasil. Portanto, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar e montou engenhos para produzir açúcar e enviar a Portugal. Isso aconteceu durante muitos anos. O açúcar, a cana-de-açúcar é produzida a rapadura, vários tipos de açúcar, o álcool, o caldo de cana e o álcool também etanol. Foi a partir da produção da cana-de-açúcar que surgiu a escravidão aqui no Brasil. Os portugueses trouxeram da África pessoas para serem trabalhadores em condição de escravo. Esses escravos, quando desobedeciam às regras, eram castigados. Os engenhos de açúcar não existem mais. Existem pessoas que trabalham hoje até de forma manual, porém, muitos produtores de açúcar trabalham com máquinas, substituindo os trabalhadores. Os engenhos foram substituídos por grandes usinas de açúcar. Essas usinas produzem o açúcar e o álcool enviados a outros países e também consumidos aqui no Brasil. Vamos ver um filme agora para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre a produção de açúcar, essa riqueza que foi durante muitos anos aqui no Brasil. Ok? Até daqui a pouco. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada.
A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. E aí, gostaram do filme? Espero que sim. Realizem as atividades e nos veremos na próxima aula. Tchau!